Olá, alunos! Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de sensores, mas nós vamos falar de um sensor em especial aqui, que é o sensor de umidade. Nós temos vários circuitos que eu passo aí para vocês sobre detetores de umidade, né? Então, vamos lá, vamos aprender um pouco sobre sensores de umidade. Então, vamos lá para o computador. Nós vamos encontrar sensores de umidade de diversas maneiras, assim, de diversos aspectos, né? Diversas formas construtivas. E nós utilizamos esses sensores para monitorar a quantidade de água no solo. E isso pode fazer uma grande diferença na produtividade de uma lavoura. Ao medir a quantidade de água presente no solo de maneira precisa, você consegue fazer um uso inteligente dos sistemas de irrigação, utilizando os seus recursos de forma mais assertiva. Então, quando nós falamos em sensores de umidade, uma das aplicações é no agronegócio, para controlar aqueles stackers de irrigação, os sistemas robóticos de irrigação. Então, conhecer as características climáticas da região que você está trabalhando, né, que o teu cliente está pedindo esse seu circuito para desenvolvimento, você também tem que saber qual é a época de chuvas, também vai fazer uma grande diferença na hora de você planejar esse seu sistema, o plantio, a manutenção, o uso de fertilizantes. Então, tudo isso aí, até a colheita da lavoura, está ligado com o uso assertivo de um monitoramento correto do seu sistema de controle de umidade do solo. Tem um levantamento que foi feito pela Organização das Nações Unidas. Mais de 70% da água potável em todo o mundo é utilizada em irrigação de lavoura, que é mais um motivo para usar sistemas de irrigação de forma inteligente e consciente, e com isso você precisa medir como é que está a umidade do teu solo. Um equipamento que pode aumentar o controle da quantidade de água, auxiliando na previsibilidade de sua produção, é o sensor de umidade. O uso de sensores gera uma economia de até 50% no uso de água para irrigação. O equipamento permite medir a umidade de uma forma mais profunda. Mesmo que o solo esteja aparentemente seco, pode estar com uma quantidade razoável de água na altura das raízes. O uso de monitoramento de umidade do solo também reduz os gastos com energia elétrica. Além disso, o produtor, o seu cliente, fica sabendo quais as áreas da sua lavoura apresentam maior facilidade ou dificuldade de reter água. Geralmente, um sensor de umidade tem duas sondas que medem a quantidade de volume de água no solo. As sondas criam uma corrente elétrica que permite medir a resistência. O valor da resistência, que varia de 0 a 1.023, que é a escala utilizada em placas eletrônicas, resultará no valor da umidade do solo. Quanto maior a resistência registrada, menor a eletricidade e menor a quantidade de água no solo. Existem diversos modelos no mercado e um sensor pode ser inclusive fabricado em casa, com materiais como vidro e cerâmica. Geralmente os sensores de umidade contam com um potenciômetro para ajuste de sensibilidade e o aumento da potência, o que proporciona uma maior sensibilidade dos sensores. Os sensores de umidade costumam ficar expostos às condições de tempo, sendo preciso ficar atento a essa questão. O sensor de umidade do solo mede basicamente a resistividade da terra. Se a terra estiver molhada, menor será a resistividade, e se a terra estiver seca, a resistividade será maior. O dispositivo que deverá ser enterrado no solo consiste de duas superfícies metalizadas isoladas uma da outra. A terra molhada sobre essas superfícies permitirá a passagem de corrente. Essa corrente passando pela essência do solo vai desenvolver uma diferença de potencial, que será medida pelo conversor. Se pensarmos no Arduino, nós temos esse tipo aqui, que eu estou mandando nessa imagem para vocês, que é um excelente medidor de umidade, um sensor de umidade muito bom. Quanto maior a tensão medida pelo Arduino, menor será a umidade do solo. No caso do solo úmido, a tensão deverá ser mais baixa. Este sensor chama YL69 e a conexão entre o sensor e o módulo comparador deverá ser feita com fios. O módulo comparador deverá ficar distante das plantas e protegido contra água e umidade. O módulo comparador tem um potenciômetro que serve para ajuste da sensibilidade do sensor. Tem uma saída analógica A0 e uma saída digital, que é a D0. A saída analógica será usada para a medição da tensão no sensor de umidade. Existe um resistor de 10K que conecta um dos pinos do sensor aos 5 volts. O outro pino do sensor está conectado ao terra.
Já a saída digital correspondente a uma comparação de um determinado valor de tensão é feita por um amplificador operacional e é ajustada pelo potenciômetro. Através de testes, você conseguirá determinar um valor de tensão que é o limite de umidade. Se variar para um valor menor do que o determinado, a saída digital D0 mudará de estado de alto para baixo e o LED D0, que é o LED verde, vai acender. Normalmente os potenciômetros já vêm ajustado para metade da tensão de alimentação do sensor. O pino GND do módulo deverá estar conectado ao terra do Arduino e o pino VCC deverá ser conectado aos 5 volts de alimentação do Arduino. Ao energizar o módulo, o LED D1 deverá acender. Nós podemos acrescentar um módulo de relé para acionamento de uma pequena bomba d'água para a irrigação das plantas. Use o contato normalmente aberto do relé para controlar o circuito da bomba de água. O programa que estou mostrando para você monitora o sensor de umidade do solo. Se o solo estiver seco e não estiver chovendo, o Arduino vai acionar o relé da bomba de irrigação. Ele começa um contador de tempo e a cada 6 horas, se ambos os sensores estiverem secos, a bomba de água será novamente acionada. A duração de tempo de acionamento da bomba d'água deverá ser determinada através de testes. Você pode simular esse circuito utilizando o Proteus. Abra o Proteus, carregue o Arduino Mega e depois vá pegando as ferramentas de bloco do Arduino. Clique em File, Project, vai abrir uma lista aqui. Você vai em Arduino, abre a lista. Você pode começar pegando o bloco de relés do Arduino, está aqui. E agora volte, mesma coisa, mesma operação. E encontre aqui o sensor de umidade. Clique no sensor de umidade, ele vai carregar também aqui no Arduino. Pronto, está aí o simulador do sensor de umidade, o simulador da saída de relé e o Arduino Mega. Agora é só você montar. Era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esses circuitos que eu passei para vocês são super interessantes para você utilizar no dia a dia. Espero vocês para uma próxima conversa. Abraço a todos.